Então, o que o registro forense realmente mostra sobre o que funcionou e o que não funcionou em uma economia paralela? O primeiro mecanismo que funcionou tanto na Alemanha quanto na Argentina foi a tradução imediata de habilidades em moeda. Na Berlim do pós-guerra, um chaveiro podia abrir portas para vizinhos cujas chaves haviam sido perdidas nos bombardeios e receber batatas em troca. Uma costureira podia consertar roupas em troca de cigarros. Um médico na rede, Trueque de Buenos Aires, podia oferecer consultas por créditos e gastar esses créditos na barraca de vegetais ao lado da sua na feira. O mecanismo em ambos os casos era idêntico. Uma habilidade que já existia tornou-se a base da participação econômica fora do sistema oficial quebrado. Isso é o que o registro documentado confirma em todas as crises monetárias que este canal examinou. O capital humano, a capacidade de produzir algo de que os outros precisam, é o único ativo que não pode ser confiscado, não pode ser inflacionado e não requer a permissão de nenhuma instituição para ser implantado. O segundo mecanismo foi o dinheiro commodity, especificamente o uso de mercadorias que satisfaziam os requisitos básicos do dinheiro. Os cigarros na Alemanha tiveram sucesso porque eram uniformes, portáteis e divisíveis. Você podia dividir a transação em frações: um cigarro, 5 cigarros ou um maço. O carvão no Ruhr funcionava como salário parcial porque seu valor de aquecimento era mensurável e sua taxa de troca por alimentos era conhecida. O mecanismo se aplica hoje em qualquer lugar onde a moeda oficial se torne instável. A commodity que funciona como moeda em qualquer crise é aquela que é amplamente desejada, fisicamente uniforme e resistente à falsificação. Na Alemanha de 1945 eram os cigarros americanos. Nos campos que Radford documentou, também eram cigarros, especificamente os enrolados em fábrica, porque os cigarros enrolados à mão não eram uniformes o suficiente para serem confiáveis. A uniformidade importava tanto quanto a desejabilidade. O terceiro mecanismo é aquele que a história do trueque ilumina com mais clareza. A economia paralela que sobrevive a uma crise é aquela que foi construída antes da crise em pequena escala, com responsabilidade social entre membros que se conhecem. O Clube de Quilmes funcionava há 6 anos antes de 2001. Seus membros fundadores haviam construído confiança através de centenas de transações antes que o congelamento bancário tornasse isso essencial. Quando a crise atingiu, o clube tinha uma estrutura funcional que podia escalar cuidadosamente. Os clubes que se expandiram mais rápido, que aceitaram qualquer pessoa e que imprimiram créditos sem disciplina, colapsaram primeiro. O paralelo moderno é desconfortável, mas preciso. Um bairro onde as pessoas já conhecem as habilidades umas das outras, já confiam na palavra umas das outras e já têm algum histórico de trocas informais. Esse bairro tem algo que o dinheiro não pode comprar durante uma crise. Um sistema de crédito social, funcional, que precede a própria crise. As pessoas que construíram isso antes de precisarem são as pessoas cuja versão da economia paralela sobrevive. A participação em uma organização comunitária, uma habilidade técnica conhecida pelos vizinhos ou um histórico de trocas mútuas com pessoas da sua área, essas não são preparações de sobrevivência no sentido dramático do prepper. Elas são o equivalente funcional documentado dos nós de trueque pré-construídos que funcionaram em Buenos Aires em 2001. A observação final que o registro histórico exige é esta: cada livro de economia que cobre este período foca na reforma monetária de junho de 1948 como o evento que consertou a Alemanha. O Deutsche Mark substituiu o Reichsmark, os preços se estabilizaram, as mercadorias apareceram e o milagre econômico começou. O que os livros didáticos subestimam são os 3 anos entre maio de 1945 e junho de 1948. Alguém manteve as cidades alimentadas durante esses 3 anos. Alguém negociou as taxas de câmbio que fizeram um maço de cigarros valer 300 Reichsmarks e um casaco de pele valer um saco de batatas. Alguém organizou os depósitos ao ar livre, onde as mercadorias podiam ser trocadas, manteve os quadros de preços e manteve as cadeias de suprimentos funcionando entre a cidade e o campo. Esse alguém não foi um governo, não foi um banco central, não foi um economista projetando um sistema ideal.
Foram milhões de pessoas comuns que entenderam, sem que lhes fosse dito, que quando o sistema oficial para de funcionar, a alternativa não é o caos. A alternativa é a observação de Radford foi específica e documentada. A economia do campo não exigia um Estado, um banco central ou autoridade legal. Exigia pessoas com necessidades diferentes e a liberdade de trocar. Os alemães no Tiergarten tinham exatamente as mesmas necessidades e exatamente a mesma liberdade. A escala do que se desenvolveu na Alemanha do pós-guerra está documentada nos registros de ocupação americanos e na produção acadêmica econômica alemã do pós-guerra. Em novembro de 1945, 6 meses após o fim da guerra, o mercado negro estava fornecendo cerca de 20% da alimentação da Alemanha. Em junho de 1946, esse número havia atingido 50% em algumas categorias. Isso não era a margem da economia, era metade dela. As empresas se adaptaram porque os preços fixos em Reichsmarks não tinham relação com o custo real dos insumos. As empresas começaram a exigir pagamento em espécie de seus compradores acima do preço oficial. Uma empresa de carvão queria carvão em troca, não Reichsmarks que não podiam comprar equipamentos de reposição. As empresas também pagavam seus trabalhadores em espécie. Os mineradores de carvão, no Ruhr, recebiam parte de seus salários em carvão real, um arranjo que os alemães chamavam de Deputatkohle, ou o abono de carvão. Os mineradores então trocavam esse carvão no mercado por comida, roupas e remédios. Suas pensões, em alguns casos documentados, também eram parcialmente pagas em carvão. Isso não era escambo primitivo. Era um sistema sofisticado de compensação denominada em commodities, que contornava uma moeda que todos sabiam estar quebrada, enquanto ainda operava dentro da estrutura legal de emprego, produção e entrega. Uma pesquisa realizada na zona de ocupação americana, em maio de 1946, revelou que 18% dos entrevistados relataram viajar regularmente para o campo para adquirir alimentos diretamente dos agricultores. Os habitantes das cidades carregavam quaisquer objetos de valor portáteis que tivessem: livros, abajures, panelas de cozinha, porcelana, e pegavam o trem para comunidades rurais, trocando bens domésticos por batatas e farinha. Os agricultores recusavam Reichsmarks, mas aceitavam quase qualquer outra coisa. Os mercados no Tiergarten e na Alexanderplatz cresceram para atender a necessidades específicas: passagens ferroviárias, documentos de identidade, suprimentos farmacêuticos, conhaque do mercado negro e cigarros. Sempre cigarros. Soldados americanos descobriram que um pacote de cigarros americanos comprado no PX do Exército por $100 podia ser vendido em Berlim por Erst 200 reais. Um relatório de inteligência da OSS de janeiro de 1946, agora arquivado nos arquivos nacionais, documentou as taxas correntes com precisão. Um relógio de pulso americano estava sendo trocado por $1.000, uma barra de chocolate de 5 centavos por R$ 5 e um par de botas do exército por R$ 200 hours. O jornal militar Stars and Stripes relatou em agosto de 1945 que as 33 mil tropas americanas estacionadas em Berlim haviam enviado para casa 4 milhões de reais naquele mês, embora sua folha de pagamento mensal total fosse de apenas $1 milhão. A lacuna era o mercado negro. A economia paralela terminou não quando a ordem foi restaurada, mas quando a moeda foi substituída. Em 21 de junho de 1948, as potências aliadas introduziram o Deutsche Mark. Cada cidadão alemão recebeu 40 novos marcos. Os antigos Reichsmarks deixaram de ser aceitos quase imediatamente, e em poucos dias, a autora Dorothea von Schwanenflügel-Lawson registrou em suas memórias que os mercados haviam mudado inteiramente. Mercadorias que estavam invisíveis por anos, paradas em armazéns e estocadas por produtores, à espera de uma moeda que valesse a pena aceitar, surgiram subitamente nas prateleiras das lojas. A economia do cigarro morreu em uma semana. A lição é precisa. A economia paralela não estava preenchendo uma lacuna permanente, estava preenchendo uma temporária. Era a lacuna entre uma moeda oficial quebrada
e uma substituta em que a população pudesse confiar. No momento em que a confiança em um meio de troca oficial retornou, a alternativa informal tornou-se desnecessária. Não porque alguém ordenou seu desmantelamento, mas porque ela havia cumprido seu propósito. O segundo caso está mais próximo da memória viva e carrega um aviso que a história alemã não traz. Em dezembro de 2001, o governo argentino congelou as contas bancárias. Da noite para o dia, famílias de classe média que trabalharam por décadas para acumular economias descobriram que o dinheiro existia em seus registros bancários, mas não podia ser sacado em quantias suficientes para viver. A taxa de câmbio oficial era ficção e o sistema bancário oficial estava fechado para eles. A resposta não foi esperar que o governo consertasse. Em Quilmes, um bairro nos arredores de Buenos Aires, um grupo de 3 pessoas, Rubem Rivera, Carlos de Sanzo e Horácio Covas, vinha conduzindo um experimento desde 1995. Eles haviam começado um clube de troca com 23 membros. A ideia era simples. Cada participante era tanto um produtor quanto um consumidor. Um prosumidor, que trazia algo para a troca e levava algo consigo. Um médico podia oferecer consultas médicas, uma costureira podia oferecer reformas, um agricultor podia oferecer vegetais e um mecânico podia oferecer mão de obra. Para resolver o problema da dupla coincidência, a barreira clássica do escambo, onde você precisa encontrar alguém que tenha o que você quer e queira o que você tem. O clube emitiu sua própria moeda impressa. Eles a chamaram de crédito. Um crédito equivalia a um peso. Você ganhava créditos fornecendo bens ou serviços e os gastava adquirindo bens e serviços de outros na rede. Não havia banco, nem autoridade central, nem juros. Em 1998, conforme a recessão se agravava, os clubes se espalharam pela Grande Buenos Aires. No início de 2001, havia 1.800 nós na rede em toda a meia Argentina. Quando o congelamento bancário ocorreu em dezembro, os clubes não apenas cresceram, eles explodiram. Em maio de 2002, 5 meses após o início da crise, havia 5.000 nós operando em todo o país, com 2 milhões de pessoas como participantes ativos. Estimativas de várias fontes acadêmicas, incluindo uma pesquisa citada em pesquisas do Departamento de Economia de Harvard, situavam o pico de participação em todas as variantes dos clubes de troca entre 4 e 6 milhões de pessoas até meados de 2002. Rubem Rivera, um dos fundadores, descreveu o que aconteceu em outubro de 2001. Uma enxurrada de pessoas levadas à pobreza pela crise não encontrou nenhuma rede de segurança social estatal funcional. Então, os clubes decidiram abrir suas portas. A exigência de que os novos membros fizessem um curso de orientação e tivessem algo a oferecer foi flexibilizada sob a pressão de uma necessidade desesperada. Essa decisão, tomada por solidariedade porque a alternativa era pessoas passando fome, foi o que matou o sistema. O crédito não era um ativo sólido, era um contrato social. Seu valor repousava inteiramente no acordo coletivo da rede, de que cada membro contribuiria proporcionalmente ao que retirava. Quando 2 milhões de pessoas entraram no sistema em questão de meses, muitas delas em desespero genuíno e sem nada a oferecer, o equilíbrio se quebrou. Novos membros recebiam empréstimos iniciais de 50 créditos sem produzir nada para lastreá-los. A oferta monetária expandiu-se e a confiança que governava os pequenos clubes originais não escalou. A falsificação surgiu. Múltiplas redes começaram a imprimir suas próprias variantes de crédito, e algumas emitiram muito mais do que sua capacidade de lastro. Em meados de 2002, a moeda paralela estava experimentando sua própria hiperinflação. Os 3 fundadores da rede original de Bernal foram presos e acusados de criação ilegal de moeda. As prisões, combinadas com o colapso da moeda, encerraram o experimento. No final de 2002, os clubes haviam se contraído tão rapidamente quanto haviam se expandido. O governo argentino estendeu o seguro-desemprego para 2,5 milhões de pessoas, proporcionando acesso a pesos em vez de créditos, e a moeda paralela perdeu sua função. A rede argentina de trueque teve sucesso onde permaneceu pequena e local, com fortes laços sociais
entre membros que se conheciam e podiam monitorar a contribuição e a retirada. Falhou quando escalou além do ponto onde esses laços sociais podiam funcionar. Esta não é uma história de uma boa ideia que foi mal executada. São os limites documentados do que as economias paralelas podem fazer. Então, o que o registro forense realmente mostra sobre o que funcionou e o que não funcionou em uma economia paralela? O primeiro mecanismo que funcionou tanto na Alemanha quanto na Argentina foi a tradução imediata de habilidades em moeda. Na Berlim do pós-guerra, um chaveiro podia abrir portas para vizinhos cujas chaves haviam sido perdidas nos bombardeios e receber batatas em troca. Uma costureira podia consertar roupas em troca de cigarros. Um médico na rede, Trueque de Buenos Aires, podia oferecer consultas por créditos e gastar esses créditos na barraca de vegetais ao lado da sua na feira. O mecanismo em ambos os casos era idêntico. Uma habilidade que já existia tornou-se a base da participação econômica fora do sistema oficial quebrado. Isso é o que o registro documentado confirma em todas as crises monetárias que este canal examinou. O capital humano, a capacidade de produzir algo de que os outros precisam, é o único ativo que não pode ser confiscado, não pode ser inflacionado e não requer a permissão de nenhuma instituição para ser implantado. O segundo mecanismo foi o dinheiro commodity, especificamente o uso de mercadorias que satisfaziam os requisitos básicos do dinheiro. Os cigarros na Alemanha tiveram sucesso porque eram uniformes, portáteis e divisíveis. Você podia dividir a transação em frações: um cigarro, 5 cigarros ou um maço. O carvão no Ruhr funcionava como salário parcial porque seu valor de aquecimento era mensurável e sua taxa de troca por alimentos era conhecida. O mecanismo se aplica hoje em qualquer lugar onde a moeda oficial se torne instável. A commodity que funciona como moeda em qualquer crise é aquela que é amplamente desejada, fisicamente uniforme e resistente à falsificação. Na Alemanha de 1945 eram os cigarros americanos. Nos campos que Radford documentou, também eram cigarros, especificamente os enrolados em fábrica, porque os cigarros enrolados à mão não eram uniformes o suficiente para serem confiáveis. A uniformidade importava tanto quanto a desejabilidade. O terceiro mecanismo é aquele que a história do Trueque ilumina com mais clareza. A economia paralela que sobrevive a uma crise é aquela que foi construída antes da crise em pequena escala, com responsabilidade social entre membros que se conhecem. O Clube de Quilmes funcionava há 6 anos antes de 2001. Seus membros fundadores haviam construído confiança através de centenas de transações antes que o congelamento bancário tornasse isso essencial. Quando a crise atingiu, o clube tinha uma estrutura funcional que podia escalar cuidadosamente. Os clubes que se expandiram mais rápido, que aceitaram qualquer pessoa e que imprimiram créditos sem disciplina, colapsaram primeiro. O paralelo moderno é desconfortável, mas preciso. Um bairro onde as pessoas já conhecem as habilidades umas das outras, já confiam na palavra umas das outras e já têm algum histórico de trocas informais. Esse bairro tem algo que o dinheiro não pode comprar durante uma crise. Um sistema de crédito social, funcional, que precede a própria crise. As pessoas que construíram isso antes de precisarem são as pessoas cuja versão da economia paralela sobrevive. A participação em uma organização comunitária, uma habilidade técnica conhecida pelos vizinhos ou um histórico de trocas mútuas com pessoas da sua área, essas não são preparações de sobrevivência no sentido dramático do prepper. Elas são o equivalente funcional documentado dos nós de Trueque pré-construídos que funcionaram em Buenos Aires em 2001. A observação final que o registro histórico exige é esta. Cada livro de economia que cobre este período foca na reforma monetária de junho de 1948 como o evento que consertou a Alemanha. O Deutsche Mark substituiu o Reichsmark, os preços se estabilizaram, as mercadorias apareceram e o milagre econômico começou. O que os livros didáticos subestimam são os 3 anos entre maio de 1945 e junho de 1948. Alguém manteve as cidades alimentadas durante esses 3 anos. Alguém negociou as taxas de câmbio que fizeram um maço de cigarros valer 300 Reichsmarks e um casaco de pele valer um saco de batatas.
Alguém organizou os depósitos ao ar livre, onde as mercadorias podiam ser trocadas, manteve os quadros de preços e manteve as cadeias de suprimentos funcionando entre a cidade e o campo. Esse alguém não foi um governo, não foi um banco central, não foi um economista projetando um sistema ideal. Foram milhões de pessoas comuns que entenderam, sem que lhes fosse dito, que quando o sistema oficial para de funcionar, a alternativa não é o caos. A alternativa é construir algo menor e começar de novo. Se esses relatos históricos de sobrevivência e ordem espontânea mudaram a forma como você vê os sistemas nos quais confiamos, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história que tentaram enterrar sob a narrativa oficial. Comece a plantar as sementes para o seu próprio futuro hoje. O próximo tesouro da história oculta será aberto muito em breve,